Fala pessoal, tudo bem com vocês? PP e Ferreira furam a retranca do Esportivo de Bento. O Grêmio é 100% no Campeonato Gaúcho, mas como foram outros destaques do time, como Soares, Cristaldo e o restante, eu te conto agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora falar dessa vitória do Grêmio que custou a sair, demorou a sair porque enfrentar o Esportivo de Bento Gonçalves, uma das piores equipes do campeonato, na Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves, foi bem complicado, porque os caras obviamente queriam beliscar um pontinho contra o Grêmio e se fecharam atrás da linha da bola, pouco atacaram, até tentaram ameaçar em algum momento alguma chegada num contra-ataque, mas no máximo. Foi um massacre em termos de volume, de posse de bola, e é óbvio que o Grêmio encontrou dificuldades, como tem sido a tônica nesse Campeonato Gaúcho. É desafio do Grêmio, das equipes maiores, especialmente Grêmio e Inter, tentarem sair desse bloqueio, dessa retranca. O Renato escalou um time com algumas circunstâncias que a gente precisa avaliar. Eu tô com a cabeça aqui, tô com a ideia de que o Renato definiu esse como um primeiro possível time titular, que ele entende que esse seria o time dele. Pode ser que funcione em alguns momentos e em outros nem tanto. Eu vou te explicar. Goleiro Breno, Fábio na direita, Reinaldo na esquerda, dupla de zaga o Bruno Alves e o Kahneman, e aí o meio de campo. A dupla de volantes Carbajo e PP, com Cristaldo e Bitelo. O Cristaldo, muita gente imaginou, aberto pelo lado direito, função que ele exerceu no Huracan. Não, o Cristaldo apareceu mais por dentro. O Bitelo vinha para construir, mas ocupava bastante aquele setor direito que já foi ocupado por Ramiro, por Alisson e tudo mais. Eles flutuavam, né, o Cristaldo e o Bitelo, mas o Cristaldo era um cara mais próximo dos atacantes, era o cara responsável pela armação. É o que o Renato entende que o Cristaldo pode ser no Grêmio, o que ele ainda não é. Ferreira e Luizito Soares. Esse é o time do Grêmio. Então a gente já tem uma circunstância aí no meio de campo de que talvez o Bitelo funcione mais na meia armação, porque é o que ele vinha fazendo, é o que destacou o Bitelo no time. Mas ele sabe fazer essa função também. O Bitelo em vários momentos, quando o Esportivo estava retrancado e colocado como um ônibus em frente à sua área, o Bitelinho vinha muito para construir o jogo e o Cristaldo acho que até ficou um pouco sucumbido entre a defesa, nas entrelinhas, e não conseguia ter a liberdade de criação. O Bitelo teve essa inteligência, não sei se por orientação, de voltar para construir um pouco. E aí ele, especialmente no segundo tempo, ele participou muito das jogadas. O Cristaldo acabou se tornando uma figura nula pelas circunstâncias do jogo, pelo cenário da partida, então talvez até o Cristaldo deveria ter saído antes. Não para a entrada do Thiago Santos, mas o Renato sabe, a gente sabe que o Renato, ele roda muito o elenco, ele gosta ele sempre fala, né, todo mundo vai receber oportunidade. Então mesmo aqueles jogadores que não jogam sempre ou que não tem lá um grande cartaz com a torcida, até por ser um jogo fora de casa, que o cenário é outro, ele coloca o cara uns minutinhos para, enfim, para o cara ganhar confiança, ganhar moral e tudo mais, faz parte do gerenciamento de grupo do técnico Renato Portaluppi. Agora, também me estranhou a entrada do Thiago Santos, porque né, ele tira um meia e coloca um volante, quando o Grêmio finalmente consegue o seu gol. Ali ele já buscou fechar a casinha, sendo que o Esportivo não estava ameaçando em nada. Então eu acho que foi muito mais por um carinho no Thiago Santos do que qualquer outra coisa. E aí a abertura de meio campo é o que está gerando mais discussão, porque o Renato está com uma ideia de utilizar o Carbajo juntamente do PP. O Carbajo foi um meio-campista muito elogiado, a gente fala isso todo vídeo, mas é para contextualizar mesmo, para ressaltar, eleito o melhor meia do campeonato uruguaio, vencido pelo Nacional, onde estava inclusive o Luizito Soares. Então a primeira função talvez seja um pouco mais complicada. O Diogo Rossi, repórter da Band, perguntou para o Renato sobre isso, né, de que ele jogava um pouco mais à frente no Nacional, e o Renato até retrucou daquele jeito, mas por quê? Você treinava no Nacional e tal, como se o repórter não pudesse ter visto os jogos do Nacional. Mas aí depois ele disse, não, você não está totalmente errado, depois o Renato falou assim, mas é que a orientação é que quando ele joga com o PP, que um tem a liberdade para sair, o PP gosta de sair bastante, o outro fique, e vice-versa. Então eles têm essa, digamos, né, essa orientação tática, mas não tem funcionado com brilhantismo. O PP eu acho que tem se afirmado cada vez mais,
O Renato gosta muito do PP. O PP foi uma das melhores contratações, na minha opinião. Quando ele foi anunciado, eu falei, sempre gostei desse jogador. Acho que ele dá uma dinâmica interessante. O Renato já o comparou com o Maicon, o eterno capitão, que jogava futsal na grama, que pisava na bola, armava o jogo, que mudou, revolucionou o jeito do Grêmio jogar. Não sei se o PP é Maicon ou será Maicon, mas é fato que ele tem um ritmo de jogar que é muito bonito de ver. E é um dos responsáveis por fazer o Grêmio botar a bola no chão depois de muito tempo, né? O Grêmio que sofreu nos últimos anos. Hoje a gente vê o Grêmio tendo uma dinâmica de meio campo que relembra os bons momentos do Renato. E o PP é um dos responsáveis por isso. Só que o primeiro volante do Grêmio, na teoria, seria o Vijaçante, que fez uma boa temporada no passado, que é bom jogador. Eu ainda estou na linha de que o Renato afirma, né, de que o Vijaçante a gente já sabe o que ele é, já sabe o que esperar, já sabe o que ele pode entregar. Então que o objetivo é dar rodagem aos demais, para que o torcedor conheça o Carbajo, para que ele conheça, para que o jogador se adapte. Então o Gauchão serve para isso também, e vencendo ainda melhor ainda. Então eu acho que são testes ainda. Eu acho que na cabeça do Renato ele gostaria que fosse assim, o time titular, mas ele ainda não, imagino eu, não esteja tão convencido assim, porque eu também não estou, de que essa dupla de volantes seja o ideal. O Vijaçante eu acho que dá uma sustentação maior até para o PP poder armar o jogo e ser mais liberado, inclusive com o Bitelo ali, acho que o Grêmio ganha mais com isso. E o Carbajo, obviamente, eu quero ver mais, mas também não sei se ele está na mesma posição. O fato é que tem muito jogador para o mesmo setor e que alguém tem que sobrar. Ou o Cristaldo, ou o Carbajo, justamente os dois reforços aí que precisam ter rodagem para a gente saber do que eles podem agregar. Agora, os destaques do time, curiosamente, ou não apenas por acaso, foram os autores dos gols. O PP, ele consegue um gol no momento mais difícil do jogo, aos 30 minutos, quando a gente parte para aquele recorte do jogo em que a coisa vai começando a ficar tensa, porque o Grêmio martelando, o primeiro tempo terminou com 75% de posse de bola, o segundo tempo criando jogadas, a coisa não acontecia, e o PP encontra o espaço para o chute e desfere um pombo sem asa, um golaço, um gol maravilhoso para vencer o goleiro Copete no ângulo, e ali o Grêmio consegue a vantagem do 1-0. Depois, o Ferreira faz um belíssimo gol também, chapando no canto do goleiro, recebendo a bola de Luizito Soares, e quando o Luizito dá o passe, ele toma uma pancada. Além do PP, que eu já falei bastante, o Ferreira, não apenas pelo gol, tá? O Ferreira começa melhor a temporada. Quando eu digo que o Ferreira, eu falei que o Ferreira começou bem a temporada, fui xingado no Twitter. Eu estou comparando o Ferreira com ele mesmo, tá, gente? E tá aqui um crítico do Ferreira que acha que ele ganha mais o noticiário por outras questões do que pela bola. O Ferreira começou sim bem individualmente a temporada de 2023. Individualista, fominha em alguns momentos, sim, mas ele tem buscado mais o jogo. É isso que eu espero do Ferreira. Especialmente quando ele tenta e não consegue, mas que ele tente de novo. Renato, ele motiva muito isso, o jogador a fazer isso. E a gente está percebendo isso do Ferreira. O Ferreira tem tentado muito. E ele participou de quase todas as jogadas do Grêmio, que eram muito pelo lado esquerdo do campo. Então o Ferreira, para mim, foi um dos destaques do time, sim. E tem sido um dos destaques da temporada, sim. Luizito Soares. O Luizito, cara, ele é curioso. Ele não fez gol hoje, deu uma assistência, tem um número fantástico ainda, que é de 5 gols em 4 jogos e uma assistência. Participou de gols em todas as partidas, então ele segue ainda com números expressivos, mesmo sem ter feito um jogo brilhante ou sem ter entregado o gol, que é o que a gente espera do Soares. Mas o Soares fez um belíssimo jogo. Ele estava muito marcado, evidentemente, e se vocês perceberem, eu não sei se vocês notaram isso, mas em vários momentos eu fiquei procurando o Luizito na área quando o Grêmio atacava e ele não estava na área. Porque ele tem um senso de posicionamento que é muito bizarro, gente, é muito louco, assim. Então, quando a bola viajava muitas vezes pela área, ele estava do lado de fora. Eu ficava pensando, cara, por que o Soares está ali? Ele estava esperando uma sobra, porque dentro da área estava muito congestionado. O lance mais próximo de marcar um gol aconteceu quando o Ferreira faz um levantamento para a área, no segundo pau ela passa por todo mundo e a bola estava praticamente saindo, né? E o que ele faz? Ele dá uma cabeçada meio que no susto, assim, ela bate no travessão. Só que ele tá muito sem ângulo ali para fazer o cabeceio, mas foi onde ele conseguiu receber uma bola com liberdade. No primeiro tempo ele deu um toque de letra maravilhoso pro chute do Ferreira, que explodiu na defesa. Tava difícil encontrar espaços. É claro que o jogador diferente, ele busca esses espaços, mas ele percebeu que saindo da área poderia participar melhor do jogo.
E vejam só, saindo da área, ele consegue dar uma assistência para o Ferreira, que fez uma bela jogada, né? E tem todo o mérito, mas o Luizito sai para tabelar com o Ferreira. E o Luizito saiu em vários momentos da área para poder fazer essa construção de jogo e quem sabe buscar o gol, né? O Renato botou o Vijaçante no finalzinho do jogo, o Thiago Santos que eu já falei, depois o Gustavinho, o Diego Souza ele coloca no lugar do Soares para tentar alguma coisa, né? O Diego Souza mais trombador, né? Porque o ferrolho do Esportivo continuou mesmo depois do 1-0 e até do 2-0. E aí, cara, eu preciso destacar o Gabriel Silva, que é um meia que foi muito criticado no ano passado, especialmente quando no time do Roger Machado se imaginava que ele merecia a titularidade, ele é escalado num jogo aqui em São Paulo contra o Ituano, em Itu, e ele não vai bem. Era um jogo muito físico e tal, e o Gabriel ele é muito franzino, né? Ele entrou muito bem nesse jogo. Porque assim, o Renato entendeu que não precisava jogar com dois volantes. O Kahneman e o Bruno Alves, eles estavam além da linha divisória do gramado armando o jogo. Então o Grêmio estava todo no campo ofensivo. Ali você precisava abrir o time, espetar mais o jogo, botar mais gente lá na frente. E o Gabriel entrou exatamente para dar essa dinâmica. E ele foi muito bem, cara. Participou de muitas criações de jogadas por dentro, quase fez um golaço em que ele pega de perna esquerda na meia-lua e o goleiro dá um tapinha por cima. Não dá um tapinha não, faz uma baita defesa que a bola ia entrar no alto. Participou bem do jogo. É um menino que tem muito talento, mas que às vezes a gente, né, eu pelo menos tinha análise de que, poxa vida, que pena que o Gabriel sucumbiu aqui, não teve tanta personalidade ali. Hoje não, hoje ele entrou e conseguiu centralizar bastante o jogo num cenário em que estava muito congestionado por conta da postura do adversário. Fazia, olha, 15 anos que o Grêmio não vencia 4 partidas consecutivas na arrancada da temporada. É um começo promissor, ainda um começo, muita coisa para corrigir, como por exemplo a lateral esquerda, hein? O Reinaldo está me decepcionando demais. O Reinaldo sempre foi um jogador que até é contestado pela torcida do São Paulo, enfim, por sumir em grandes jogos, mas um cara que terminava a temporada com ótimos números. Tá faltando mais do Reinaldo, de aparecer na frente, de fazer cruzamentos como ele faz, buscando o centroavante. O Jonathan Calleri adorava os cruzamentos do Reinaldo. O Soares não está recebendo. Tá faltando mais do Reinaldo. O Reinaldo chegou para ser um cara muito importante na lateral esquerda pela sua experiência e pela sua qualidade. Isso ainda não aconteceu. Apenas questões, ajustes, muito mais para a gente falar daqui para frente. O que vocês acharam aí da vitória do Grêmio? Comenta aqui, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo. Até a próxima. Tchau!